Olá, olá, boa noite, Nação Santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. E amanhã, sábado, tem o último teste antes do reinício do Campeonato Brasileiro. Acho que está todo mundo com saudade de ver o Peixão jogar, né? Amanhã a gente não vai ver, vai ser treino secreto novamente contra a Ponte Preta. Mas no próximo sábado tem Santos e Bahia no estádio Pituaçu, não mais na Fonte Nova. Então tem o reinício das atividades aí. Então a gente vai falar mais ou menos o que o Santos tem feito nesses últimos dias, né? Tem algumas notícias, algumas informações. Então vamos ver o que a gente pode conversar aí nos próximos 30 minutos, né? Então, já dando boa noite para o Rafael Silva, Dinei Gonçalves, Márcio Roberto Ferreira, o Jorge Amorim, bastante gente aqui participando, o telefone tocando bem na hora. Ai! Oi, desculpa. Deixa. E é o telefone do diário ainda tocando bem na hora, não podemos atender aqui agora. Ronaldo vai para o Bahia, então a gente aquelas coisas que não dá para entender, né? Eu também vi essa notícia hoje, Jorge, de que o Bahia está interessado no Vitória, está interessado no Ronaldo e o Flamengo está interessado em negociar com o Bahia, porque o Bahia pagaria pelo empréstimo e não é um rival direto do Flamengo aí na briga pelas primeiras colocações, né? Ninguém imagina o Bahia brigando pelo título brasileiro, eu acredito, né? Então, foi uma notícia que a gente ouviu também essa semana. Vamos esperar. O Santos não foi atrás agora, recentemente. Então, vamos. Mas é assim, é mais uma coisa complicada isso, né? O Santos estava tentando de todas as formas. O Ronaldo, o Flamengo dificulta e libera para o Bahia, né? A competição é meio complicada, né? O Douglas Cunha de Uberlândia está aqui, o Robson Silva, Santistas do ABC. Santistas do ABC, amanhã tem jogo, um abraço para todos vocês, mas amanhã quem puder comparecer no estádio Bruno José Daniel, 15 horas, tem jogo muito importante do Santos no Campeonato Paulista Sub-20, Santos e Santo André. O Santos precisa ganhar do Santo André amanhã para conseguir a classificação para a segunda fase. Hoje o Santos é o quinto colocado no grupo. O Santos está empatado com o São Bernardo em número de pontos, mas o São Bernardo leva vantagem nos critérios de desempate. Santos e São Bernardo jogam amanhã. O Santos, para entrar entre os quatro, o Santos precisa ganhar do Santo André e torcer para o São Bernardo não ganhar do Água Santa. Se isso não acontecer, quer dizer, se o São Bernardo ganhar e o Santos também ganhar, o Santos vai acabar entrando como um dos quintos colocados, né? São 5 grupos no Paulista e classificam os 4 primeiros de cada um e os 4 melhores quinto colocados, né? Então o Santos precisa ganhar para ter a chance de entrar como quinto colocado, né? E assim, não era para ser essa situação, né? O Santos, tudo bem ter o Corinthians no grupo, tudo bem ter o Corinthians, mas o Santos está atrás São Bernardo, São Caetano, dois São Bernardo, né? O São Bernardo Esporte Clube, o São Bernardo Futebol Clube, né? Então, o jogo de amanhã é muito importante para o Santos, né? O Márcio Roberto Ferreira Cuevas quer sair, tem proposta da China. A gente não ficou sabendo disso e eu acho que ele não. A gente até gravou um vídeo hoje, eu gravei um vídeo hoje, falando da situação do Cueva, né? Para o nosso canal do YouTube, tá lá no canal do YouTube. Se inscrevam no nosso canal também, se vocês puderem, né? Então, não acredito nessa do Cueva para a China, não. Então, o Marcos Marino também está falando isso do Cueva indo para a China. Vamos esperar. O Cueva vai disputar a final da Copa América domingo, né, contra a seleção brasileira. Se o Cueva for campeão, é difícil, né, a gente sabe, mas ele vai repetir o Kleber. Lembra do Kleber, lateral esquerdo? Foi o último jogador campeão da Copa América quando defendia o Santos, em 2007. Os outros jogadores que revelados pelo clube nesse mesmo ano, 2007, teve o Diego campeão, o Alex campeão, o Robinho campeão, mas esses 3 não estavam no Santos, o Kleber estava, né?
Então, assim, o Cueva pode repetir o Kleber aí, o Santos pode ter um campeão da Copa América. E daí ele vai ter alguns dias de folga, ele vai voltar só no dia 17, então ele já está fora do jogo contra o Bahia e pode perder também o jogo contra o Botafogo. Essa história da China, eu vou até pedir para o nosso repórter ali atrás, mas não acredito muito, não. O Kennedy está dizendo que o Ronaldo é ruim demais, esqueçam esse cara. O Douglas Cunha também está falando dessa história da China. A gente também digo que não acredito, não, mas vou pedir para o nosso repórter ali atrás. Reinaldo Ferreira da Silva, de Jussara, no Paraná, está aqui. Marcos Celes está aqui. O Nino Linares Belido. O Rodrigo Pedroso está falando do Robinho, seria uma boa no meio campo. Acho que o Robinho seria uma boa em qualquer lugar, mas acho que ele não vem. Giovanni Mota, que está sempre aqui também, um abraço. Joana Ergoso, de Sumaré. Boa noite. Esse Alan do Sub-20 é bom jogador? Veio do Juventus? Não, ele veio da Portuguesa, o Alanzinho. Tem feito bons jogos, fez 3 dos 4 gols do Santos no Campeonato Brasileiro Sub-20. É meio franzino ainda, né? Mas está ganhando espaço ali. Parece que o São Paulo já está de olho nele também. Então, é mais uma oportunidade para a gente tentar vê-lo nesse sábado, né? O G. Miguel está dizendo, chegando agora, boa noite. O Marcos Celes, a base está horrível do Santos. Então, amanhã tem última rodada da primeira fase, tanto do Sub-15, Sub-17 e Sub-20. O Sub-15 e o Sub-17 já estão classificados, só que o Sub-15 e esses dois times jogam contra a Portuguesa Santista no CT Meninos da Vila, né? O Sub-15 está empatado com a Portuguesa em número de pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Então, vai ser um confronto direto aí para decidir quem vai ser o primeiro do grupo. E no Sub-15 Sub-17, como o grupo é regionalizado, assim, o Santos é meio que obrigação ser o primeiro do grupo. Só para vocês entenderem aí. O Santos joga contra Jabaquara, Portuguesa Santista, Mauá, Mauaense. Então, assim, são times de um outro patamar, né? Então, meio que ser o primeiro do grupo nessa primeira fase, no Sub-15 e no Sub-17, é uma obrigação. E o Sub-17, por exemplo, está fazendo bem essa obrigação, porque ele tem 11 jogos e 11 vitórias. Amanhã já tem o primeiro lugar confirmado, mas enfrenta também a Portuguesa Santista amanhã, né? Antônio Souza, vai passar em algum canal? Nada, nem os da base, nem o do profissional. O Aldo Ferreira de Assis está dando boa noite aqui. Antônio Souza, esse jogo do Paulista não vai passar em nenhum lugar. Boa noite, chegou com as novas de hoje, Fabrício Bellini. A nova de hoje Evandro foi regularizado no BID, então, teoricamente, ele já estaria à disposição para o jogo contra o Bahia, mas ele mesmo em entrevista disse que precisa de um pouco mais de tempo. Eu não sei se o São Paulo vai dar todo esse tempo para ele, mas enfim, ele pediu um tempo maior aí de recuperação. E hoje, ontem o Vanderlei não tinha treinado porque estava gripado, hoje treinou normalmente. Quem não treinou hoje foi o Gustavo Henrique, que teve o falecimento de um avô, e daí ele foi liberado dos treinos. A gente até deu uma matéria no Diário do Peixe hoje, que o Santos fez um teste de suor, que é um teste muito legal, aí, feito pela Gatorade e tal, para saber quanto cada atleta perde de sais minerais durante as atividades. Então, tem uma matéria lá no nosso site, né? O Rovilson de Oliveira, o Abel Braga gostava dele, agora é outro treinador com outra visão do jogador. Exato, né? Pode ser essa explicação para o caso Ronaldo, né? Reginaldo Vieira Dantas, boa noite. Indaiatuba, Santos sempre Santos. Marcelo Márcio Serrano, de Alfenas, Minas Gerais. O Giovanni Mota, o Cueva joga muito. Ademir Oliveira, tem alguma contratação em andamento? Parabéns pelo programa, né? Então, o Santos está com dificuldade ali, né? Sondou alguns jogadores ali para o meio campo, que é a prioridade. Desculpa. A prioridade é um substituto para o Jean Lucas, né? O Santos sondou alguns jogadores, principalmente o Hernani, a conversa ainda não evoluiu. Mas, assim, o Santos ainda está esperando a grana segunda parcela do Rodrigo, né? O Santos até estava com... O Pérez deu entrevista essa semana dizendo que
estava tentando, queria tentar pagar hoje os direitos de imagem atrasado, porque se ele não pagasse hoje, completaria 2 meses de direitos de imagem atrasados. Então, a gente estava atrás disso também. Então, acho que assim, acho que ele primeiro ele quer, até para dar uma satisfação para o elenco, ele quer primeiro resolver as pendências com o elenco antes de trazer outros jogadores, né? Eduardo Custódio está aqui, Nivaldo Pereira de Terra Roxa, no Paraná. Douglas Cunha e o Gustavo, como tá? Deu no Globo Esporte que podia sair de graça com pré-contrato, né? A gente deu uma notícia, assim, eu tenho falado bastante desse caso do Gustavo Henrique, né? Que assim, a sensibilidade que eu tinha é que ele não iria renovar, né? Pela questão dos direitos econômicos, né? Só que agora, essa semana, o Pérez deu uma entrevista e o Pérez, nessa entrevista, disse que o Santos fez uma proposta pelos direitos econômicos do Gustavo, né? E estava esperando uma resposta. Então, assim, só para quem está pegando o bonde andando, para vocês entenderem, o Gustavo tem contrato até o final de janeiro, e assim, pelo contrato que foi feito, é um contrato bem antigo, o Santos tem direito a 55% dos direitos econômicos do Gustavo Henrique, e o empresário dele, que é o Fernando César, tem direito a 45%. Então, o que acontece? Se ele fizer um novo contrato, como mudou a legislação da FIFA, do TPO, do Third Party Ownership, não pode mais ter terceiros com participação em atletas. Então, o Fernando César perderia os 45% a que ele tem direito. Então, o que acontece? O Santos fez uma proposta para comprar esses 45%. Só que o Fernando César, imagino que deve estar ouvindo outros clubes também, para tentar uma condição melhor, talvez, da que o Santos tenha oferecido. Então, o problema não é direto com o Gustavo Henrique em relação a salários para o Gustavo Henrique. O problema é em relação a esses 45% que o empresário precisa fazer alguma coisa para conseguir o que ele considera que investiu ali no Gustavo Henrique. Então, esse é o ponto. O Pérez disse que estava otimista, né? Mas eu também vi essa matéria dizendo que seria muito difícil mesmo. Então, a situação é essa. Se ele não renovar, se o Santos não conseguir comprar esses 45%, chega janeiro, o Gustavo sai livre mesmo, né? Então, por isso que eu disse que é complicado, né? Que eu achava que era difícil a renovação aqui. Eu sempre deixei claro isso, dizendo aqui que achava que a renovação dele seria difícil, né? Principalmente porque o Pérez não tinha demonstrado interesse em negociar esses 45%, né? Novidades sobre uma possível contratação para lateral direita? Não, o Santos está meio parado nessa questão de lateral direito aí. Ricardo Melo Tavares entrou, Danilo Santos também, o Guerra foi para o Bahia, podia ter vindo para o Santos. Então, o Bahia está levando os jogadores do Palmeiras. Por quê? Porque, assim, entre outras coisas, o Palmeiras não vê o Bahia como um concorrente direto na briga pelas principais competições. Hoje, o principal concorrente até pela classificação, se você olhar, o principal concorrente do Palmeiras na disputa do Campeonato Brasileiro é o Santos. O Santos está ali, é o segundo colocado. Então, por isso que o Palmeiras tem essa política de não reforçar um rival direto ali, né? Reginaldo Vieira Dantas, acho que o Pérez deveria dar mais atenção a todas as categorias de base. Estamos atrasados, estou preocupado. Eu também acho, o Pérez tem dito muito que a prioridade dele é construir um CT, principalmente para melhorar as condições das categorias de base, mas eu acho que não precisa. O Santos está realmente muito defasado em estrutura para as categorias de base, mas eu, pessoalmente, acho que também está atrasado em questão de profissionais para as categorias de base, para a gestão das categorias de base. Então, são duas coisas bem importantes na minha visão. Marcelo Magalhães, de Santo Antônio do Jardim, é verdade a contratação do Daniel Alves? Não. Juliana Rodrigues, mandou um abraço para todos os torcedores do Santos no Pará, um abraço para todo mundo aí no Pará. Aldo Ferreira, se temos o Porô jogando bom futebol, por que não vender algum dos zagueiros? Então, falando em vender zagueiros, o Veríssimo deu a entrevista hoje, né? Disse que já conversou com o Pérez e que ele quer mesmo sair. O Santos quer em torno de 10 milhões de euros para liberar. Então vai precisar chegar aquilo que a gente já comentou aqui também, né? Vai precisar chegar uma proposta que atenda aí tanto ao que o Santos quer, quanto ao desejo do Veríssimo de sair
mas eu acho que assim, eu acho que é o próximo aí a sair, sim, e acho que vai fazer falta. Para mim, o Veríssimo é o melhor zagueiro que a gente tem. Então, assim, só que assim, claro que até pelo perfil já tem esse. Será que o São Paulo liberaria o Veríssimo? Tá perguntando o Emerson Rogério, né? Até pelo perfil do que a gente já viu do São Paulo, o São Paulo vai ficar pé da vida se o Santos liberar o Veríssimo, é claro. E assim, não é o São Paulo. O São Paulo talvez seja um pouco mais exacerbado isso, mas treinador de futebol é isso, ele quer ter todos os jogadores do elenco e se puder contratar cada vez mais, ele vai querer. Todos, não só o São Paulo, todos. Então, assim, mas o Santos tem o Jackson Poroso, que está pedindo oportunidade aí. O Santos tem um zagueiro que, uma das poucas contratações para a base que parece ter funcionado, que é um zagueiro que veio do Fluminense chamado Alex, que está muito bem aí nas categorias de base. Então, assim, o Santos tem alguns outros jogadores. Teve uma convocação da Seleção Brasileira Sub-17. O Santos teve 3 jogadores convocados, um deles é zagueiro, é o Derek. Então, assim, acho que o Santos tem, lógico que vai precisar contratar se sair o Lucas Veríssimo, mas o Santos tem algumas peças aí para tentar ir encaixando aos poucos, né? Então, a gente precisa realmente esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, né? Então, eu falei aqui, ó, além do Derek, foram convocados o Caio Jorge e o Marcos Leonardo. O Caio Jorge já foi convocado mês passado e o Santos não liberou. Então, a gente está na expectativa aí se o Santos vai liberar ou não. A seleção brasileira está fazendo muitos amistosos esse ano porque tem uma Copa do Mundo Sub-17. O Brasil não conseguiu classificar pelo Sul-Americano, mas o país que seria a sede desistiu. Aí a competição veio para o Brasil e daí o Brasil entrou como país sede. Então, assim, tem toda essa importância que a CBF está dando, porque vai ser um Mundial Sub-17 no Brasil e o Santos está sempre tendo jogadores convocados ali, né? Quem mais está aqui? Everton Augusto. Infelizmente, hoje em dia não tem mais amor camisa, muito dinheiro na jogada. Nós, torcedores, que sofremos com isso, mais ou menos. Gustavo Duó, com a saída do Jean Lucas, na sua opinião, qual jogador tem as mesmas características dele? Boa noite. Então, na verdade, com as mesmas características dele, não tem ninguém. O próprio Jobson falou que está treinando na posição, mas não é a característica dele. Talvez o que mais se aproxime dele seja o menino Ivonei, que está treinando, inclusive, né, com o time profissional algumas vezes, que é um jogador que já foi de seleção de base, é do Sub-17 ainda, mas realmente um segundo volante, a gente sempre ia falar assim, talvez o Carlos Sanches, mas o Carlos Sanches gosta de jogar de uma forma um pouco diferente, né? Então, assim, jogador com as mesmas características do Jean Lucas, o Santos tem mais ou menos o Pituca, só que o Pituca é canhoto, né? Então, seriam só esses dois, né? Não tem outro jogador no elenco que possa fazer a mesma função ali, né? O Giovanni Mota está dizendo que está com saudade de ver o Santos jogar, eu também estou. Everton Augusto, o Santos vai mandar jogos do Brasileiro no Pacaembu? O Everton, eu vou aproveitar a sua pergunta para dar uma posição para vocês aqui, que é mais sensibilidade do que informação, tá? Não sei se todos vocês se lembram, antes do campeonato chegou a sair uma notícia que o Pacaembu tinha sido vetado pela CBF por causa da iluminação, que o sistema de iluminação não estava atendendo ao manual de licenciamento da CBF e tal, né? Daí que aconteceu? Muita pressão de clube, não só do Santos, porque o São Paulo mandou o jogo lá, o Palmeiras mandou o jogo lá, o Pacaembu foi liberado. Mas, na época, a gente conversou até com o administrador do Pacaembu e ele disse assim, olha, nós conseguimos uma liberação da CBF até a Copa América e estamos trabalhando em melhorias para o Pacaembu para que ele seja liberado até o final do campeonato. Eu passei a semana toda tentando conversar com o pessoal do Pacaembu e eu não tive essa resposta se o Pacaembu já está liberado ou não. Então, assim, eu acho que não tá. Aí é que eu falo que entra um pouco de sensibilidade. Porque se tivesse liberado, a resposta seria mais fácil. Se o Pacaembu tivesse liberado, na primeira vez que alguém pergunta, eles vão, o Pacaembu está liberado. Então, como ficam escondendo a resposta, eu acho que a resposta é, o Pacaembu não está liberado. E a gente continua em cima, assim que a gente tiver uma posição oficial, eu vou passar aqui para vocês.
mas eu fui até olhar na tabela, né? Até a rodada, acho que a rodada 15, se eu não me engano, que já foi divulgada do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum jogo marcado para o Pacaembu, nem de Santos, nem de São Paulo, nem de Corinthians, nem de Palmeiras. Então, assim, eu até vi, ainda não saiu a rodada do final de semana de 23, 24, 25, ali, essas datas de agosto. Ainda não foi desmembrada. Nessas datas, tem show do Sandy Júnior no Allianz Parque. Eu sei porque minha filha vai, minha filha comprou ingresso, inclusive. Então, nessa data, vai ter show do Sandy Júnior no Allianz Parque e o Palmeiras joga em casa como mandante. Então, assim, é um jogo que, na teoria, o Palmeiras levaria para o Pacaembu. Esse jogo não tem local confirmado ainda. Então, eu acho que está tendo uma tentativa aí de prorrogar essa liberação do Pacaembu até o final do ano, mas a minha sensibilidade é que ainda não a administração do Pacaembu não conseguiu. Lucas Vinícius, o Santos tem quantos por cento dos direitos econômicos do Lucas? 80%. O Santos quer 10 milhões pelos 80%. José Alves, como está a situação do Sampaoli? Está lá, o técnico do Equador nem saiu ainda, nem sabe se vão sair. Então, se vai sair, né? Então, assim, teve uma sondagem, mas eu acho difícil no momento o São Paulo sair por essa condição do Equador. Inclusive, o clima no Equador deve estar ótimo, né? Que o técnico falou, olha, se me tirarem daqui, os resultados com qualquer outro treinador vão ser os mesmos, porque estão cobrando resultado de um lugar que não pode dar. Eu falei, nossa, deve estar boa a situação dele, né? Marcos Seles, falaram hoje que New Balance quer pegar o Santos. E já tinha alguém que perguntou de Umbro. Vamos esclarecer essa questão. Umbro tem contrato com o Santos até o final do ano. Ponto. Tem uma possibilidade de renovar. New Balance não tem condições hoje de atender o Santos. Não tem fábrica no Brasil, não tem operação no Brasil. Hoje seria muito difícil. Talvez para 2021, 2022. Mas hoje não tem possibilidade. Eu vi onde saiu, não acreditem, tá? Não tem possibilidade de New Balance hoje no Brasil pela operação. A operação hoje não se sustentaria, uma operação Santos New Balance para 2020, talvez para 2021, alguma coisa, né? E o que realmente, a gente até publicou uma matéria sobre isso, o que acabou realmente, o Santos tem um contrato com uma empresa que chama Meltex, que essa empresa ela é responsável pelo gerenciamento de todas as lojas oficiais do Santos, inclusive a loja da Vila, e ela é responsável por aquela linha de produtos que não são as camisas de jogo, os uniformes dos atletas, né? Eles chamam de linha casual, né? Então, assim, a Meltex era fornecedora dessas camisas mais, como podemos dizer assim, mais alternativas, né? Não as camisas oficiais assim do elenco, dos jogadores. Então, também esse contrato também não vai ser renovado, só que agora até o final de junho está rolando uma licitação e o Santos vai ter uma outra empresa para fazer essas camisas, né? Então, o Santos vai mudar. Isso é o ponto que está certo que o Santos vai mudar. Não vai ter mais contrato com a Meltex, nem para gerenciar as lojas, nem para essa linha de produtos casual aí. O Aldo Ferreira e o Poroso, que dizem que joga muito. Então, ontem o Santos ganhou 1-0 do Santa Cruz, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, gol do Poroso, na cobrança de falta. O Poroso no Santos, no Mundial Sub-20, ele foi muito bem com o Equador. No Santos, ele está meio 8-80, assim. Ontem, ele fez o gol da vitória do Santos, mas na semana passada, na estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Vitória, ele deu um tapa num jogador sem bola e foi expulso. E o Santos estava perdendo, o Santos quase perdeu o jogo. Então, assim, tá meio 8-80 ainda, mas é um jogador promissor, né? Adriano Leal, Munique, André Quintino no profissional. Será? O Ademir falou alguma coisa que o filho dele foi? Se foi, é para fazer jogo treino, não é um jogador que vai ser efetivado no profissional, não. O André ele é muito jovem ainda, né? Hoje ele ainda busca espaço no time sub-17, ele não é da primeira equipe do sub-17 do Santos,
Mas a gente torce, né? Porque o Ademir é um parceiro nosso, gente boa pra caramba, torce santista mesmo, né? Tomara que, tomara que ele consiga aí se desenvolver e ter uma chance no time profissional, né? O Adriano pode chegar, o Jamota também quer sair. Olha, o Jamota teve já algumas sondagens. Eu já disse aqui que se fosse para liberar algum jogador, eu liberaria o Jamota e o Sacha, mas não temos informação sobre isso agora não, de saída do Jamota, né? E o Adriano Pérez admitiu que conversou com ele, mas informalmente. Agora, sim, eu vou falar o que eu acho, tá? E daí, assim, minha opinião, eu sei que vocês vão brigar aqui, que vocês falam que se contrata, reclama, se não contrata, reclama também. Eu acho que o Santos hoje tem outras prioridades. O Adriano, o Santos tem 2 laterais esquerdos que o Santos contratou esse ano, né? Ah, o Adriano pode jogar em outras funções, não sei o quê. Tudo bem, pode, mas ele é lateral esquerdo. Acho que o Santos tem outra prioridade, outras prioridades. E eu acho que, assim, com toda... Deixa eu tentar falar de uma forma que vocês não se sintam agredidos ou ofendidos. O São Paulo saiu da disputa pelo Adriano dizendo que os valores envolvidos na negociação estavam fora da realidade. O Santos não pode ganhar uma briga com o São Paulo hoje, nesse tipo de condição, oferecer mais do que o São Paulo estava oferecendo. Porque se você olhar balanço, esse tipo de coisa, a arrecadação do São Paulo é 50 vezes maior. 50 vezes não. É 50% maior que a do Santos. Então, se o São Paulo, que tem mais arrecadação do que o Santos, está dizendo que não dá para pagar o que o Adriano está pedindo, que o Santos não seja louco de pagar. Vocês estão entendendo? Não é questão de não, o São Paulo é melhor que o Santos. Não, não é. O São Paulo é maior, não é. O que eu estou dizendo assim, é um negócio numérico financeiro. Se você pega o balanço do São Paulo, pega o balanço do Santos. A arrecadação do São Paulo é muito maior que a do Santos, é quase 50% maior que a do Santos. E o São Paulo disse que não dá para pagar o que ele está pedindo. O Santos vai lá e vai pagar, pelo amor de Deus, né? Vamos tomar cuidado aí. A gente viu que o Santos já sofreu com administrações ruins, as últimas 2, principalmente, foram muito ruins. E vou falar aqui de novo, para ninguém falar que a gente reclama, né? As últimas 2 administrações do Santos foram péssimas, prejudicaram muito a saúde do clube, saúde financeira do clube. E assim, a gente não pode cometer o mesmo erro agora. Temos que tem que pensar, entendeu? Então, por isso que eu acho, né? O que mais está aqui? Quais os dias do jogo desse mês e horário dos jogos? Fabrício, a gente está na nossa capa lá no Diário do Peixe, tem tudo. A gente, inclusive, todo dia 1º, no Diário, a gente faz lá uma agenda do Santos, né? Se você procurar lá, talvez você consiga achar. Agenda do Santos. E daí a gente coloca todos os jogos de todas as categorias, né? Para quem quiser acompanhar. Tá lá, não só do profissional, aspirantes, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sereias da Vila, sub-11, então tem tudo lá. Mas Bahia, Pituaçu, depois Botafogo, domingo 11 da manhã, e depois o jogo contra o Avaí, que seria o Avaí, né? Na sequência, acho que o Avaí seria no sábado, passou para o domingo. Então são esses os jogos aí na sequência do Santos. Douglas Cunha, Santos de olho no Medel do Chile. Não sei, eu acho que isso é mais suposição, tá? Porque falam que o Medel foi ligado ao São Paulo. Não temos essa informação, não. Everton Augusto, Vanderlei não vai continuar no banco? A princípio vai sim. Quem mais aqui? O Douglas Comeu, Flex, uma vergonha, não tinha uma lateral à altura do Peixão. Então, o próprio Pérez disse que ele passou vergonha, né? Que foi com a comitiva da China lá na loja e não conseguiu todas as camisas que eles precisavam, né? O Wilson de Oliveira, a TV Tribuna mostra várias competições de futsal aí na Baixada, que tem muito moleque bom de bola, o Santos não garimpa, tá faltando olheiro. Então, na verdade, Rovilson, assim, todos os principais jogadores do Santos estão vindo do salão, né? A gente até fez uma matéria essa semana com um menino, que esse eu já vi jogar, posso falar também. É certeza que, assim, certeza não é, mas assim, grande possibilidade de dar um grande zagueiro ali para o Santos, que é o Kaique Fernandes.
tem 15 anos, ele foi capitão da seleção sub-15, que fez amistosos com o Uruguai semana passada. Eu vi os 2 jogos, ele foi muito bem nos 2 jogos. O Brasil ganhou do Uruguai lá no Uruguai, ele foi o capitão da equipe, titular da equipe, e no Santos ele já joga no sub-17. E ele era do time do Portuários, era do futebol salão no Portuários. O Mateuzinho, que está no sub-13, amanhã vai ficar no banco de reservas do sub-15, e fez o gol do Messi, todo mundo viu aí, acho que chegou a ver, tá no nosso Instagram o gol dele lá, se vocês quiserem. Ele fez um gol à la Messi, num jogo há 2 semanas. Ele era do Gremetal. Então, assim, o Santos está olhando, sim, ali. Tudo bem que esses já estavam no clube nas administrações antigas, né? Mas o Santos não tem deixado de olhar ali, não. Juari Ribeiro, o Evandro vem treinando bem? Olha, Juari, eu vou ser super sincero com você. Não dá para saber, tá? Tem pouquíssima informação dos treinos, são todos os treinos fechados, né? Então a gente está tentando, mas é muito difícil ter acesso ali aos treinos do Santos, né? Fernando Henrique, parabéns ao Diário, obrigado. O Éder Fernando de Orlândia, no interior de São Paulo, está aqui. Ricardo Carvalho, amistoso com o portão fechado, não esconde a marca do Santos. Então. Mas eu vou evitar me alongar nesse assunto, porque semana passada reclamaram. Mas ontem teve jogo do Corinthians com transmissão pela TV, não teve? Com exposição de marca, não teve? Teve, né? O Santos vai de novo jogar fechado. Então, enquanto um clube fatura, o outro esconde. E assim, o Corinthians teve cota de transmissão, cota de TV. Então, assim, é questão de política, né? O Éder Fernando, o que achou da contratação do Evandro? Não resolve, mas ajuda. É mais ou menos como o Jean Mota, na minha opinião. Eu acho que ele vai ser mais importante do que foi o Brian Ruiz, embora ele tenha menos qualidade técnica que o Brian Ruiz. Minha opinião. Não é um cara que vai resolver o problema, mas pode ajudar. O Felipe Souza, de BH, está aqui também. O Cícero Gomes, Santos ultimamente não ganha concorrência nem com o Ibis, quanto mais com o São Paulo. Na maioria das vezes contratamos jogadores que ninguém quer, pois não é bem assim também. O Santos gastou, assim, acho que o Santos foi o segundo clube que mais gastou esse ano, foi quase 70 milhões em contratação. Então, assim, não é bem assim. E o problema do que eu falo é que, por exemplo, quando você gasta contratação, por que o Santos gastou 70 e poucos milhões em reforços esse ano? Porque ele tinha essa grana do Rodrigo. E daí você paga esses jogadores, você paga uma vez. O problema é você trazer jogadores com salários muito altos, como é o caso do Adriano, porque isso aí dura o contrato todo, não é uma vez que você paga. O Santos não é certeza que vai vender todo ano um Rodrigo. Então, esse que é o problema de contratar um jogador com salário muito alto. Naldo Paixão, por que a divisão de base está tão abandonada? Eu acho que o gestor não tem capacidade para ser o gestor do Santos. Das categorias de base do Santos, eu falo isso claramente aqui. É questão de opinião, tá? Questão de opinião. Orivaldo Seco, moro em Tanabi, assisto as lives. Valeu, Orivaldo. Valdeni Galinari, boa noite. Acha boa a atuação do Pérez? O que você acha? Olha, eu acho que ele tem mais acertos do que erros. Para mim, o maior erro hoje é o tratamento das categorias de base. Mas no resto ele tem mais acerto do que erro, tem discordâncias em algumas coisas, mas assim, eu acho que a gente pode avaliar ali depois, assim, o ano que vem a gente pode avaliar melhor o trabalho dele, mas como eu disse, acho que ele tem mais acertos do que erro, e para mim o principal erro é trabalho nas categorias de base. Douglas Cunha, depois que tiraram os jogadores como olheiros, acabou a base, isso o Pérez não fala. Giovanni Mota, boa noite, Nação Santista. Naldo Paixão, Jean Mota vai embora, falei aqui sobre ele, não temos essa informação ainda. O que eu disse é que se fosse para vender alguém, eu venderia o Jean Mota e o Sacha, porque eu acho que o Santos consegue uma reposição no nível dos dois ali. Então, gente, é isso, a gente já passou aqui de 34 minutos, então amanhã tem essa cobertura, acompanhem ali no Diário do Peixe, sigam nossas redes sociais, @Diário do Peixe no Twitter, @Diário do Peixe no Instagram, facebook.com/Diário do Peixe, nosso canal no YouTube é youtube.com/Diário do Peixe. Se inscreva no nosso canal, ajude aí a gente a crescer cada vez mais, colocar mais gente para trabalhar, para daí não ficar nenhuma resposta
nenhuma pergunta de vocês aqui sem resposta, para a gente ter tudo sempre pilha na mão. A gente precisa ter mais gente para trabalhar com a gente. Então, aumentando os nossos números aí em canal de inscritos, em número de inscritos no canal, número no Instagram, número no Twitter, isso nos ajuda bastante. Se vocês puderem nos ajudar, a gente agradece muito. Amanhã vai ter em todas as redes sociais e no site a gente vai ter a cobertura completa aí desses 4 jogos. Tem Sub-15 e Sub-17 com a Portuguesa Santista pela manhã, profissional e Sub-20 à tarde, né? Jogo treino contra a Ponte Preta e partida decisiva do Sub-20 contra o Santo André. Bom, um abraço para todos vocês, uma boa noite, bom final de semana, né? Para quem for emendar o feriado aí, um bom feriado para vocês. Se beber, não dirija. Um abraço.